E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou coordenador do curso Aprova Exame de Ordem e tenho a satisfação de trazer a equipe para comentar em vídeo a prova aplicada no dia 17 de março. Dá uma olhada, porque tem questão passível de recurso aí, inclusive no direito constitucional, que eu vou comentar. Mas fique com todos os nossos professores e boa correção! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para comentar as questões de Direito Constitucional cobradas no 28º Exame de Ordem, prova aplicada no dia 17 de março de 2019. Pessoal, de um modo geral, o direito constitucional veio cobrado de forma um pouco mais racional. Não foi uma prova tão complexa quanto a do 27º Exame de Ordem, que até hoje ostenta o título de prova que mais reprovou na história. No direito constitucional, nós praticamente trabalhamos todos os temas em sala de aula, né? Quem viu aí as aulas do Aprova. Havia uma primeira questão no caderno branco, estou usando aqui como referencial, que falava sobre a população de um estado que queria deixar o Brasil, né? Não pode, isso é cláusula pétrea, forma federativa de estado, a união é indissolúvel, a gente sabe, não havia nenhum motivo ali para não marcar a letra que falava que a forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira. Então, pronto, tá certo? Essa questão foi bem tranquila até. Também havia uma questão de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação subsidiária, é uma ação que ataca aquilo que não pode ser controlado por ADI. Nós tínhamos a pretensão de atacar um conjunto de decisões judiciais que autorizavam a importação de pneus usados. Veja, eu não poderia atacar conjunto de decisões judiciais por ADI, porque a ADI ataca lei ou ato normativo federal ou estadual vigente, posterior à Constituição e ato primário. Então eu usaria a DPF, de modo que a letra verdadeira era a letra que falava que a DPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Assim a gente poderia, sem dúvida alguma, ajuizar a DPF. A questão também veio num nível adequado, tá bom? Aí veio uma questão, esta aqui até eu achei a mais fácil de todas, embora o enunciado estivesse um pouco truncado, falava sobre direito de obtenção de certidão. E certidão, a gente não paga taxa, a gente viu isso em sala. O direito de obtenção de certidão e de petição é feito independentemente do pagamento de taxas. Direito de certidão que, inclusive, de fato era um potencial cobrado para a prova. Simples. Agora, teve a questão 14, uma de escravidão lá, que essa eu vou deixar para comentar por último, porque para mim ela está nula. Aí veio uma questão sobre um estrangeiro, cidadão espanhol, que se cortou com um facão abrindo uma água de coco, né? E aí a questão perguntava se ele podia usar o SUS. É óbvio que pode. A gente trabalhou a lógica da titularidade de direito fundamental brasileiro e estrangeiro, residente ou não no país, é claro que ele poderia, tão bem simples. E uma questão daí num nível um pouquinho mais complexo, falava sobre responsabilidade do ministro do Estado da Saúde. Ele foi convocado para prestar alguns esclarecimentos e deixou de ir. Isso é crime de responsabilidade. A Constituição fala perfeitamente isso. Então a gente tinha ali uma alternativa verdadeira, dizendo que ele responderia por crime de responsabilidade. Ele não tem discricionariedade para deixar de responder pedido da Câmara, ele tem que responder. E aí, uma questão que falava, a última, né, sobre medida provisória. A gente trabalhou isso numa aula específica. A medida provisória, ela não pode fazer sequestro ou detenção de bens. Não pode. Então, tá na aula, todas essas matérias passaram aí pela aula, algumas com mais clareza, outras de forma um pouquinho mais implícita, mas todas elas estiveram. Agora, essa aqui, a única que não estava necessariamente nas aulas é a que, na minha opinião, está nula. Uma que falava sobre agentes do Ministério do Trabalho que fizeram inspeção em carvoaria. Aí a alternativa que foi dada como verdadeira falava que a exploração de trabalho escravo na referida propriedade rural autoriza sua expropriação pelo poder público. Concordo. Sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Concordo. Admitindo-se até mesmo confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Aí eu discordo. Aí eu discordo porque a Constituição, ela até vai
falar que os bens de valor econômico apreendidos numa determinada propriedade que usa essa mão de obra, eles podem ser confiscados. Mas veja a diferença, o 243 da Constituição, parágrafo único, fala assim, ó: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, da exploração e do trabalho escravo, será confiscado. Mas fala todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Veja, eu estava visitando o meu amigo numa propriedade que usava mão de obra escrava. Deixei minha caminhonete lá e fui embora de Uber naquele dia. Vai poder prender esse bem? Não, não. Aqueles bens que estão lá, para mim, não podem ser confiscados. Não podem. A questão generalizou demais. A questão disse que pode ser apreendido todo e qualquer... Aí falou assim, admitindo-se até mesmo, entre vírgulas, enfatizando, o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Não. Se aquilo que está lá tem conexão com o tráfico, pode apreender. Caso contrário, para mim, não pode. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a prova. Tem uma passível de recurso aí. Anota essa questão 14. Para quem errou, dá para desconstruir uma razão com base nisso que eu falei aqui, citando o 243, parágrafo 1º. 243, melhor dizendo, parágrafo único. Não é aprender todo e qualquer bem de valor econômico. Não, a gente pode aprender aqueles que tenham sido obtidos com algum tipo de conexão ao tráfico ou ao trabalho escravo, né? E que podem ser conectadas justamente a esse trabalho escravo, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, nos vemos por aí. Olá, meu amigo, minha amiga, vamos comentar as questões de direito administrativo do 28º exame de ordem que foi realizado ontem, dia 17/3. Foram ao todo 6 questõezinhas. Vamos lá então, estou aqui com a prova tipo branca. Questão 27. O município Sigma pretende realizar obras de restauração em uma praça e instalar brinquedos fixos de madeira para o lazer das crianças. A obra foi orçada em R$100 mil, razão pela qual o ente federativo optou pela modalidade convite, remetendo o respectivo instrumento convocatório para 3 sociedades cadastradas, junto ao registro pertinente, e para uma 4ª não cadastrada. Além disso, a carta convite foi fixada em local apropriado para o conhecimento dos demais interessados. Na sessão de julgamento compareceram apenas 2 convidadas, certo que a Sociedade Alfa apresentou a melhor proposta e preencheu os requisitos para habilitação. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Gente, cuidado por quê? Convite, modalidade apta para o caso concreto aqui, porque para obras ou serviço de engenharia até R$330 mil, ok aqui. Legal, gente? No convite, a administração pública convida no mínimo 3 interessados, cadastrados ou não. Tranquilo. E deve afixar lá o convite no local de fácil visualização. Só que no dia do julgamento, na sessão do julgamento, compareceram apenas 2 convidadas. Não se esqueçam do que, gente? Que se a administração pública justificar e se demonstrar que é um mercado restrito ou um manifesto de desinteresse, ela pode convidar menos que 3. Ou seja, a correta é a C. A C é a correta aqui, gente. Ó, se o município Sigma não justificar a presença de apenas 2 licitantes, diante da existência de limitações de mercado ou pelo desinteresse dos convidados, deverá repetir o convite. Quer dizer o quê, gente? Se o município justificar que só compareceram 2, ou seja, menos que 3, que o mercado é restrito ou que houve um manifesto de desinteresse, ele pode convidar as 2. Caso contrário, ele deverá repetir lá o convite, o que fala aqui a questão, tá? Então a correta é a C da 27, fundamentação, artigo 22, parágrafos 3º e 7º da Lei 8666 de 93. Artigo 27, parágrafos 3º e 7º da Lei 8666 de 93, é a C da 27. Vamos para a próxima então, vamos lá. Próxima. 28. Sabe o servidor público federal frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a faltar ao serviço. A administração pública, após constatar que Sávio acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. Tendo como premissa esse caso concreto, assinale a afirmativa correta. O Sávio, ele incidiu na infração. Que infração?
inassiduidade habitual. Ele faltou por 60 dias de forma interpolada e injustificada durante 12 meses. E não se esqueçam que ele será demitido, e a lei prevê, a Lei 8.112 de 90, nos artigos 133 e 140 aqui, quando as infrações forem inassiduidade habitual, abandono de cargo ou acumulação ilegal de cargos públicos, será adotado um rito sumário para apurá-las. Então a correta, cadê você? É a A. O processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário mais simples e célere, composto pelas fases de instauração da instrução sumária, que compreende a indiciação, a defesa, o relatório e do julgamento. A que é a correta, fundamento, artigos 133 e 140 e da Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Legal. Vamos então para a questão de número 29. Vamos lá. O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a concessão da estrada com fundamento na Lei 8987 de 95, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Gente, cuidado por quê? De acordo com a Lei 8987 de 95, Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços e Obras Públicas, na concessão comum, a principal fonte de receita do concessionário é a tarifa que o usuário paga. Legal. Só que o próprio edital poderá prever fontes alternativas de receita. Por exemplo, que a concessionária explorará comercialmente, por exemplo, os terrenos marginais da rodovia. Legal? Só que essas fontes de receita alternativas, elas serão utilizadas principalmente para quê, gente? Para que a tarifa seja a mais baixa possível, tá? Então a 29, a correta é a A, aqui ó. O edital poderá prever em favor da concessionária outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Fundamentação, artigo 11 da Lei aqui geral de concessões e permissões de serviços e obras públicas. Questão 30, vamos lá. A União celebrou convênio com o município Alfa, convênio é um instrumento de cooperação, interesses convergentes. A União celebrou um convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo, que tem como sócios os filhos do prefeito do município. Tendo sido feita a perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Gente, flagrante ato de improbidade, frustrar procedimento licitatório é um ato de improbidade que fere, aliás, que causa prejuízo ao erário. Nesse caso aqui, é a D que nos interessa, a da 30, por se tratar de ato de improbidade que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, com a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. É a D que nos interessa, artigos 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Legal? Vamos então para a 31. Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ocupantes de cargo efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com aumento de cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve, manter o funcionamento apenas os servidores essenciais. Com base na hipótese narrada, assinar a afirmativa correta. Pergunta, os servidores públicos civis têm direito à greve? Tem. Lá no artigo 37, inciso 7 da Carta Magna, que está condicionado a uma lei específica que regulamente isso.
Essa lei não existe ainda, mas o Supremo Tribunal Federal, há mais de uma década, ele autoriza que os servidores públicos civis exerçam direito à greve e ele aplica provisoriamente a mesma lei que rege a greve dos particulares, a Lei 7783 de 89. Só que o próprio STJ entende o quê, gente? Que eventuais abusividades no exercício do direito de greve pelos servidores públicos, quem julga é a justiça comum, ora estadual e ora federal. Então a correta, meus amigos, a correta é a A. Compete à Justiça Federal, e não à Justiça do Trabalho, julgar a abusividade do direito de greve dos analistas de infraestrutura. Justiça Comum Federal, por serem federais. Ok? Legal, gente. E o fundamento aqui da 31A é o recurso extraordinário 846954, 846854. Só uma errata, é o entendimento aqui do STF, não do STJ, lógico. Recurso extraordinário 846854. Beleza? Eu falei STJ, falei, né? STF. Muito bem. Vamos lá então, questão 32. 32 é a última questãozinha. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objeto de construir um hospital, o que incluiu o imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Ok. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência da instalação de uma creche na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público, ponto. Diante dessa situação hipotética, na qualidade de advogado de Ana, ou advogada, assinale a afirmativa correta. Então, calma lá, fundamentação inicial para desapropriação, cadê você? Hospital. E depois a administração mudou de ideia, achou que não, tem que ter uma creche aqui. É a famosa predestinação lícita. Por mais que o motivo inicial que fundamentou a desapropriação não fora o observado, ainda há interesse público, predestinação lícita, Ana não pode impugnar aqui essa desapropriação. Então, na verdade, gente, a correta aqui da 32 é a C. O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação conferida ao município, aliás, ao imóvel, atende ao interesse público, a caracterizar a chamada predestinação lícita. 32 é a C, predestinação lícita. Aqui a Ana nada pode fazer. Beijo no coração e até a segunda fase. Valeu! Olá pessoal, como passaram do 28º exame de ordem? Prova aplicada ontem, domingo do dia 17 de março, e hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho no geral a prova de Direito Civil. Reputei uma prova justa, reputei uma prova fácil, tudo que foi trabalhado em sala de aula estava presente na prova, né? Nosso curso aí de preparatório para o 28º exame, eu abarquei tudo que foi cobrado na prova. Nós vimos uso campeão familiar, nós vimos penhor, nós vimos as questões da outorga uxória, nós vimos a questão do vício redibitório, trabalhamos em sala de aula, nós vimos as construções e plantações dentro do direito das coisas. Então, tudo estava dentro, né, do esperado. Foi uma prova que eu reputo fácil. Uma questão que eu achei problemática e que, ao meu ver, cabe recurso é a questão 37, que conta para nós a história da Flora e do Carlos, que já são pessoas de maioridade, 65 e 66 anos, e que buscam se casar, mas sem ser herdeiro do outro, sem comunicar o patrimônio. E aí pergunta qual é a medida a ser tomada. E, ao meu ver, nós temos duas alternativas corretas nessa questão. Nós temos a letra C e a letra D. Então, para mim, é uma questão passível de recurso. Olha o que eu estou dizendo, o que fala a letra C. O cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. De acordo com o artigo 1845, o cônjuge é herdeiro necessário junto com os ascendentes e com os descendentes. Note que o artigo 1845, ele não tem nenhuma exceção. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então, o cônjuge, independentemente do regime de bens e com quem concorra, ele é herdeiro necessário. Ok? Então, a letra C está correta. E a letra D? O ordenamento jurídico brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal. Este é o gabarito trazido pela FGV. Ok?
Então, se o gabarito traz a letra D e nós reputamos a letra C também como correta, nós temos que duas respostas. Então, questão passível de recurso. Caso você queira apresentar um recurso contra este gabarito, entre em contato comigo, nós vamos debater fundamentos mais profundos para que você consiga fundamentar o seu recurso e ter êxito, ok? No mais, eu desejo uma segunda etapa, uma preparação para a segunda etapa maravilhosa. Qualquer coisa, contem comigo. Vocês sabem os meus canais de comunicação: Instagram, uiaravaz.prof, e-mail profauiaravaz@gmail.com. Estou à sua disposição. Sucesso na segunda etapa. Um forte abraço. Olá, queridos alunos do Aprova Concursos, tudo bem? Estou aqui agora, professor Guilherme Corrêa, para falar um pouquinho sobre a prova de processo civil. 7 questões, o último padrão FGV tem sido assim nos últimos exames, das 51 até a 57. Fazendo um raio-x aqui do que caiu. Primeira coisa, professor, cabe recurso? Não. A meu ver, não. Questões bem consolidadas na legislação, bem tranquilas, todas elas praticamente envolvendo casos concretos, mas a resposta era a literalidade da lei. Então, questão 51 e 57 sobre intervenção de terceiros. 51, a intervenção que mais vem aparecendo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 57, chamamento ao processo, questão clássica do fiador, bem tranquila, tá? 52, litisconsórcio, facinho também, a questão bem sossegada que falava, né, dos efeitos desse litisconsórcio. Um deles recorre, eram devedores solidários. É óbvio que quando há obrigação solidária, o recurso de um beneficia o outro, tá? Aí tivemos ali 53, questão de competência, justamente o tema do inventário, tá? Tema tratado também em que eu dizia, cuidado, ele vai querer te enganar, ele vai querer te dizer que é o local do falecimento, e não é. Isso já caiu inclusive no 13º exame de ordem, repetiu agora no 28º. Tá? 54, a questão mais complexa, que falava do efeito lá do repetitivo, né? O meu processo está suspenso, mas é um pouco diferente. O que eu faço? Peço para o juiz local revogar a suspensão, mostrando a distinção, e se não aceitar, cabe agravo do instrumento, tá? Talvez a questão mais complexa de todas seria essa daqui, tá? Mas também dedutível em razão das outras questões, tá? 55, a penhora sobre a poupança em razão do crédito alimentar, também algo um pouquinho diferente, mas bem intuitivo, tá? E aí, a 56, talvez a questão assim mais diferentona, as custas, o adiantamento das custas de perícia, tá? Professor, você não falou disso em aula. Confesso que não falei, não vou mentir aqui para você, não é o meu intuito, mas era intuitivo, não é? Se as duas partes querem a perícia, as duas adiantam. Só cuidado com o seguinte, tá? Lembro, os dois adiantam, mas ao final paga quem perde. Então, 7 questões, 2 de intervenção de terceiros, uma de litisconsórcio, uma envolvendo custas e despesas processuais, uma envolvendo competência, uma envolvendo recurso repetitivo e uma tratando do tema da execução, tá? Temas bastante variados, desta vez não veio procedimento especial e não veio procedimento em lei especial também. Beleza? Então nada de lei esparsa, só CPC e nada de procedimento especial dentro do código. Um grande abraço. Espero que você tenha ido bem e te aguardo na segunda fase. Até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a correção da primeira fase do 28º exame de ordem da prova de Direito do Trabalho. Fazendo as considerações iniciais, embora a prova em si, como um todo, juntando as outras matérias, foi uma prova que exigiu um pouco mais de cada examinando aqui, de cada candidato, a parte de Direito do Trabalho, para quem assistiu às revisões de véspera, a super revisão online nossa e também as aulas regulares, conseguiu ali gabaritar todas as 6 questões que aparecem para nós em Direito do Trabalho. Vamos então aqui fazer a correção dessas questões. Nós tínhamos ali uma questão referente ao plano de demissão voluntária, o PDV, em que a empresa demitiu ali diversos funcionários. E então a questão era se essa demissão em conjunto aqui, junto ao PDV, era uma demissão válida. Sim, porque o PDV equipara-se à demissão individual após a reforma trabalhista. Para quem estava com a prova tipo branco, tipo 1 ali, o nosso gabarito correto era a alternativa D de dado. Já na segunda questão,
era um ponto que nós destacamos, tanto nas aulas regulares, como especialmente nas nossas duas revisões, na revisão e na super revisão online, falando a respeito da responsabilidade do sócio retirante da sociedade. A responsabilidade do sócio, ali de acordo com o artigo 10 e artigo 10A da CLT, ele tem a responsabilidade dentro do prazo de 2 anos contados da data da averbação dessa alteração ali. No caso, ele trouxe a informação de 36 meses, ou seja, superando já o prazo de 2 anos, que corresponde a 24 meses. Aquele sócio, então, não irá responder pelos débitos, enfim, ou de qualquer forma ali pelaquela sociedade. Nosso gabarito correto era a alternativa C ali. Na nossa correção, então, da questão 3, trata de um assunto que nós apresentamos de forma reiterada nas nossas aulas, que é justamente a questão da demissão por justa causa. Ali, a questão, o empregado se envolveu num acidente automobilístico, no qual teve a sua carteira ali suspensa e ele era motorista. Essa é uma situação que, além do dolo, ou seja, além da culpa, da intenção ali de que aquele acidente foi motivado por ato daquele empregado, ele também estava sem habilitação, ou seja, duas questões aqui que levam e permitem o empregador a demitir o seu empregado por justa causa. Então a alternativa correta era a alternativa C. Na nossa quarta questão ali, trata a respeito da escala de revezamento da jornada 12/36. A jornada 12/36 atualmente está prevista no artigo 59A da CLT e também, mais uma vez, estava na nossa super revisão e também na nossa super revisão online. Nós falamos que, de acordo com o artigo 59A, os domingos e feriados encontram-se indenizados pelo descanso correspondente que essa jornada tem após as 12 horas seguidas de trabalho, que correspondem a 36 horas de descanso. Então, aquele empregado não teria direito a perceber nenhum valor devido em dobro ali, nem domingos, nem feriados, absolutamente nada, ok? Então, alternativa correta da questão 4, alternativa B, não tem direito à percepção em dobro de nenhuma das parcelas. Ainda, a questão 5 aqui era referente ao tempo à disposição do empregado. A gente pode observar ali na questão 5 que ele trouxe diversas situações em que o empregado permanece na empresa, seja por segurança, seja por mau tempo, seja para atividades pessoais, mas ele traz uma informação importante. Embora a troca de uniforme aqui não seja considerado em regra como tempo à disposição do empregador, ali houve uma menção, uma única palavrinha que trouxe a diferença ali de você considerar aquele período como tempo à disposição ou não, que é o fato dessa troca ser uma troca obrigatória, ou seja, se há algo que foge da normalidade na troca de uniforme, a troca de uniforme passa a ser considerada como tempo à disposição, de modo então que o nosso gabarito correto da alternativa 5, alternativa A, apenas a troca de uniforme ali passa a ser considerada como tempo à disposição do empregador, ok? E a nossa última questão aqui da nossa prova de Direito do Trabalho da primeira fase do 28º Exame de Ordem trata sobre a licença paternidade, sobre o prazo da licença paternidade. Que mais uma vez, e para a gente fechar essa correção, para você ter certeza aí de quem assistiu às aulas regulares e principalmente de quem acompanhou nossa revisão online, nossa super revisão online, conseguiria gabaritar ali as 6 questões de Direito do Trabalho, porque todas, absolutamente todas as questões foram tratadas nas nossas aulas aqui. E a licença paternidade foi uma delas, em especial com esta prorrogação trazida pela Lei 13.257 de 2016. Que é justamente a possibilidade de você estender o prazo da licença paternidade à empresa que participa do programa Empresa Cidadã, pela Lei 11.770 de 2008, e também a requerimento do empregado esta prorrogação dentro do prazo de até 2 dias úteis do nascimento do seu filho e comprovando a participação no programa de paternidade responsável. Reunidos e previstos esses requisitos aqui, a gente pode prorrogar a licença paternidade, que até então é de 5 dias, para mais 15 dias
perfazendo um total aí de 20 dias a título de licença paternidade. Razão pela qual o gabarito da nossa última questão, pela prova tipo 1 branco ali, era o gabarito da alternativa D de dado, ou seja, o empregado terá direito ali à licença paternidade de 20 dias. Pessoal, desejo agora uma excelente segunda fase na matéria que vocês escolheram aí, e para quem é de segunda fase de Direito do Trabalho, a gente se vê já já nas nossas aulas de segunda fase. Até mais, boa sorte e boa segunda fase. Nós estamos próximos agora, cada vez mais, da nossa aprovação. Erro material é quando você tem um erro ali que não vai implicar em modificação daquilo que já foi decidido. Se eu tenho os embargos para correção de um erro material que não vai importar, que não vai implicar em alteração ou modificação daquilo que já foi decidido, a outra parte não precisa necessariamente ter direito à concessão de vistas para manifestação ali. Razão pela qual, então, o gabarito da nossa questão 76 da prova tipo branca, 1 ali, é o gabarito alternativa A. Não há necessidade aqui de abertura de prazo para manifestação da outra parte, tendo em vista a ausência aqui, então, de efeito modificativo, visto que o embargos aqui tem o objetivo de sanar ou de corrigir o erro material. A nossa segunda questão, questão de número 77, tratava de um recurso ali na execução. A exceção de pré-executividade, ela é uma petição especial que nós temos aqui, é uma ferramenta, é uma arma dentro da execução, no qual eu posso apresentar essa petição a qualquer momento e ela independe aqui de garantia do juízo. Só que a exceção de pré-executividade, ela tem por finalidade dar extinção à execução, razão pela qual eu só posso tratar aqui matéria de ordem pública dentro dessa peça de exceção de pré-executividade. Uma vez apresentada e uma vez acolhida a exceção de pré-executividade, o efeito dela aqui é dar extinção à execução. Se ela é acolhida e se ela promove a extinção integral ou parcial ali da execução, qual é o recurso cabível aqui? Agravo de petição, nos termos do artigo 897-A da CLT, por ser o recurso cabível das decisões que nós temos em sede de execução. Nosso gabarito aqui da questão 77 é a alternativa D de dado. Já na questão de número 78, ela falava a respeito do termo de quitação anual de verbas trabalhistas. Esse é um dos temas que foram tratados, tanto nas aulas de direito quanto de processo do trabalho, tendo em vista que tratam ali das duas questões. Eu vou negociar a parte material do trabalho, só que eu vou fazer isso através de um procedimento especial simplificado, embora extrajudicial. Para a gente dar quitação a esse termo de quitação anual de verbas trabalhistas e para que ele tenha o efeito de eficácia liberatória geral em relação às parcelas que são expressamente consignadas ali, nós dependemos do quê? Nós dependemos da assistência do sindicato da categoria profissional, ou seja, da categoria do empregado, a qual ele está vinculado. Razão pela qual, então, a alternativa correta é a alternativa A na questão de número 78. Tá quase chegando, nós estamos já na nossa quarta questão aqui. A quarta questão também, assim como a questão de número 78, a questão de número 79, ela versa tanto da parte material, porque traz a questão da estabilidade do dirigente sindical, e por uma outra parte aqui, ela fala a respeito do ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. De forma típica, ele conta uma história, mas ele quer saber ali no final o que você vai fazer com esse dirigente sindical. Se você tem um dirigente sindical que comete uma falta grave, o que você pode fazer? Pelo artigo 853, você pode suspender esse dirigente sindical, mas você não pode, em razão da falta grave, demiti-lo de imediato por justa causa. A demissão por justa causa do dirigente sindical depende do quê? De inquérito para apuração de falta grave. Da data que ele cometeu a falta e da suspensão aqui, você tem o prazo de 30 dias da suspensão para o ajuizamento desse inquérito para apuração de falta grave aqui. Razão pela qual, então, o nosso gabarito da questão 79 é a alternativa C. Ou seja, a gente conseguiu perceber até agora que todas as questões que estão aqui foram questões tratadas em nossas aulas. E agora vamos para a nossa
última questão. A questão de número 80, a nossa última questão aqui na nossa prova de processo do trabalho, tratava a respeito da exceção de incompetência que está previsto para nós lá no artigo 800 da CLT. A exceção de incompetência, diferentemente do que ocorre lá no processo civil, que a gente precisa esquecer essa parte, o que acontece? Olha só. A questão de número 80 tratava sobre a exceção de incompetência territorial, lá do artigo 651, que é o local que eu preciso ir para o ajuizamento da minha reclamatória trabalhista. A decisão de exceção de incompetência, que recebe a exceção de incompetência, na qual o juiz se declara incompetente, porém, remete aos autos para um juízo de TRT distinto, ou seja, eu recebo aqui no TRT da 9ª região, entendo por incompetente e remeto ao TRT da 3ª região, lá em Minas. O que acontece? Quando eu recebo e remeto a um TRT de jurisdição diversa da qual eu estou subordinada, embora seja uma decisão interlocutória, e embora a decisão interlocutória seja irrecorrível de imediato dentro do processo do trabalho, essa situação se enquadra dentro da súmula 214 do TST. Por quê? Essa decisão interlocutória, remetendo para outro TRT distinto, ela tem natureza aqui de ser extintiva do feito, razão pela qual, então, dessa decisão é cabível qual recurso? Recurso ordinário. Nosso gabarito, então, alternativa B. Com isso, finalizamos a nossa correção de prova aqui. Foi um prazer, pessoal, estar com você nessas aulas de primeira fase, tanto de direito quanto de processo do trabalho, e agora inicia uma nova jornada para nós, que é justamente as nossas aulas de segunda fase. Eu espero cada um de vocês aí que optou, que escolheu por trabalho em segunda fase, para uma segunda fase super especial, recheada de novidades, recheadas aqui de muito conteúdo, visando justamente o quê? A sua aprovação na segunda fase do 28º Exame de Ordem. Pessoal, um grande abraço e até a nossa segunda fase. Tchau, tchau! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, eu sou professor aqui da Prova Exame de Ordem, nas matérias de Direito Penal, Processo Penal e também de Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que todos vocês tenham feito uma excelente prova nesse último domingo, no nosso 28º Exame de Ordem. E eu gostaria de comentar rapidamente com vocês agora, tá? As questões, enfim, que são, ou que foram cobradas no tocante às matérias que nós lecionamos aqui. Nós vamos começar com essa primeira inserção, em que falaremos sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Foram apenas duas as questões cobradas sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. De antemão, eu sei que é isso que muitos esperam, particularmente não vejo nenhuma questão passível de recurso, tá? Particularmente não vejo. Porque veja só, a primeira questão, eu estou aqui avaliando a prova tipo 1 branca, tá? Puxei lá do site da FGV, então para quem não fez exatamente essa, se quiser acompanhar pela ordem, de qualquer modo, enfim, as questões todas estão presentes em todas as provas, só muda a ordem delas. Então assim, na minha aqui é a questão 41. Falava sobre a Carla, de 11 anos, era uma menina que tinha sido criada o tempo todo numa entidade de acolhimento institucional. Já havia se passado 2 anos e ninguém tinha manifestado interesse na adoção dela. Nisso surge um advogado que não manifesta interesse em adoção. Ele já tem 3 filhos, inclusive um adotado, e fica bem claro, o que ele gostaria? Ele gostaria de acompanhar o desenvolvimento, tá, da menina. Ele gostaria de levar ela para casa nos feriados, nos finais de semana, auxiliar nos estudos, criar vínculo com a família. Ou seja, então não é uma adoção, tá? Não é uma adoção. Veja, se é só final de semana, também eu não posso falar aqui numa guarda ou algo parecido, ou tutela. Afinal de contas, o que ele poderia obter, enfim, se ele tinha então esse interesse? Apadrinhamento. A resposta era a letra D. Inclusive é interessante você notar que o apadrinhamento é uma figura relativamente recente no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, eles cobraram exatamente isso. Só que assim, a vantagem foi letra de lei. Nessa prova era a letra D, e você encontra isso exatamente no artigo 19, letra B, inclusive nos seus parágrafos vai delimitando, e você percebe que é exatamente a pretensão dessa pessoa. Exatamente essa pretensão. A outra questão também foi letra de lei. Contava a história de um rapaz, Bruno, que tinha quase 12 anos de idade, morava em Niterói, tá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tinha sido aprovado, enfim, ele ia jogar futebol no Rio de Janeiro. Tá?
O ponto é, ele fala, a questão deixa bem clara, era uma comarca, era uma capital contígua à cidade de onde ele morava, tá? Então veja, você tem ali cidades que fazem divisa, dentro do mesmo estado, E aí perguntava se ele precisaria da autorização judicial ou não, o que ele precisaria para viajar sem os pais. E a resposta correta era a letra B de bola. Bruno pode simplesmente ir aos treinos sozinho, não sendo necessária qualquer autorização judicial para tanto. Por quê? Porque aí entram justamente as exceções do artigo 83. A regra, todo mundo sabe, é ter autorização judicial com validade por 2 anos. Mas nas exceções, uma delas é essa, quando é realmente comarca contígua. Então, se você pegar lá o artigo 83, parágrafo 1º, a linha A, você vai encontrar a sua resposta. Ou seja, as duas questões cobraram letra de lei. Por isso, particularmente, não vejo, infelizmente, para quem, claro, estava esperando uma questão daqui para recorrer, não vejo viabilidade. De qualquer modo, tá? Vamos em frente, continue acompanhando a resolução aí com seus professores preferidos e logo, logo voltaremos para falar de direito penal e também processo penal. Valeu? Muito obrigado e até mais! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco sobre a matéria de direito penal. Começou vendo agora o vídeo? Então, prazer, meu nome é Guilherme Rittel, tá? E nós vamos comentar, foram 6 questões de direito penal. As questões, elas mantêm o nível de dificuldade de questões anteriores. Gente, sem brincadeira, direito penal tem sido uma matéria que tem cobrado, enfim, tem trazido as questões num nível sempre intermediário. Você não vai encontrar ali, não é melzinho na chupeta não, mas também não é uma prova impossível de se fazer. É uma prova segura, bem elaborada. Essa prova, particularmente, achei muito bem elaborada, né? Caiu dosimetria de pena, enfim, então pontos aí que são relevantes. Até, só deixa eu fazer uma propaganda pessoal. Falei muito em todos os cursos, né? Quando eu tive a oportunidade aqui no Aprova, enfim, quando encontrava pessoal na faculdade também, onde eu dou aula, falava cuidado com a questão aí da arma de fogo no tocante ao crime de roubo, porque teve uma alteração em abril de 2018 e a gente já percebe isso. A FGV ela gosta de cobrar as alterações recentes, mas não tão recentes assim. Por exemplo, abril deu um tempo aí de já ter um pouco mais de maturidade para você cobrar isso. Eles não colocaram nenhuma questão relacionada, por exemplo, às alterações de novembro no tocante aos crimes sexuais. Talvez porque falta, né, ou tinha muito pouco tempo mesmo para cobrar isso. Mas de abril já caiu. Bom, enfim, se quer saber sobre a prova, né? Olha, gente, a primeira notícia que eu dou nem sempre é aquela que se espera. Não vejo questões, enfim, não vejo nenhuma questão passível de recurso, tá? Particularmente eu achei que a prova está bem fechadinha, embora as questões algumas um pouco mais elaboradas, extensas, mas ainda assim eu achei que a resposta estava realmente fechada, né? Não consegui encontrar 2 respostas para a mesma ou uma resposta furada. Então assim, ó, nessa prova que eu estou analisando, que é tipo 1, prova branca, a primeira questão aqui que eu analiso, questão de número 58, isso. Essa questão de 58 falava de um sujeito que foi condenado por 2 tentativas de roubo, majorados pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, e vai, tá? Então era uma questão que tratava sobre dosimetria da pena. E aí, nas respostas possíveis em relação à dosimetria, ela pedia inclusive para você responder de acordo com a jurisprudência do STJ. Quem fez o curso aqui na prova sabe o quanto eu digo isso. Eu sempre falo, ó, gente, direito penal cobra entendimento jurisprudencial. Então, assim, já está em outro nível. Isso faz muito tempo que a prova está indo na questão de entendimento jurisprudencial. Não basta só ler a lei. Diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas das vezes ainda com lei você resolve, aqui já é necessário ir um pouco além. Então havia uma questão lá, uma alternativa. A redução da pena na segunda fase diante do reconhecimento da atenuante. Só para explicar, a questão falava que o juiz já tinha aplicado a pena no mínimo legal na primeira fase. Então ele pode na segunda fase reduzir ainda mais? Não, súmula do STJ, não dá para deixar abaixo do mínimo legal. Letra B, a redução do quantum de aumento em razão da presença das majorantes, que deverá ser aplicada de acordo com a quantidade de casos de aumento. Errado, é justamente o contrário. Tem até a súmula, no curso a gente fala sobre isso. O juiz jamais pode aumentar a pena no crime de roubo na majorante, lá que vai de 1/3 até metade, com base no número de majorantes. Não, é com base na gravidade em concreto da conduta. Ele vai ter que justificar, vai ter que fundamentar. O mero número não é argumento idôneo aqui. Letra C, que era de fato aqui a alternativa correta.
o aumento do quantum de pena, ou melhor, o aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. Olha só para lembrar, para quem não está com a prova em mãos nesse exato momento, falava ali o seguinte, é que na hora de aumentar a pena na segunda fase, o juiz ele considerou a quantidade de pessoas e o tempo que os criminosos mantiveram essas pessoas com a restrição da liberdade. Perfeito, tá certinho. E aí na hora de aplicar a tentativa como causa de diminuição de pena, ele usou os mesmos argumentos. Então aí que está errado, por isso que você pode pedir para diminuir mais. Por quê? Porque se ele usa os mesmos argumentos, então ele está aqui incorrendo em bis in idem. Eu já aumentei a pena lá e de certa forma, quando eu não diminuo tudo que eu posso diminuir, eu estou duplamente apenando esse sujeito. Por isso a letra C era a alternativa correta, notou? E a letra D falava assim, redução do quantum de aumento em razão do reconhecimento do concurso de crimes devido à fundamentação inadequada. Aqui sim, no concurso de crimes há entendimento de que pode ser pelo número de crimes sim, né? Porque justamente é o que eu estou tratando, o concurso de crimes. Então nós temos aí alguns cálculos que são feitos e chancelados pelos tribunais superiores. Alternativa correta, letra C, e não visualizo aqui como recorrer não, tá? Aí a questão 59, uma questão do sujeito, essa aqui foi muito boa. Ele tacou fogo no quintal, né? Veja, ele vai lá de maneira intencional e coloca fogo no jardim da residência de alguém. Assim, ó, gente, se ele colocou de forma intencional o fogo, já posso dizer, o crime de incêndio, que é o crime que ele pratica, artigo 250 do Código Penal, foi doloso. Porque tinha uma hipótese ali que falava em incêndio culposo, não tem como. Ou melhor, nem falava, né? Falava em homicídio culposo, perdão. Mas o incêndio foi doloso. E aí uma das grandes peculiaridades, e eu sempre falo sobre a importância de resolver provas anteriores, é a seguinte. Nesses crimes, incêndio, explosão, uso de gás tóxico asfixiante, inundação, perigo de inundação, esses crimes todos são os crimes de perigo comum, artigo 250 e seguintes do Código Penal, eles têm uma peculiaridade. Quando há o resultado morte ou quando há o resultado de lesão corporal, o que existe é uma causa de aumento de pena. Não existe ali uma hipótese de você aplicar 2 ou 3 crimes em concurso material, nada disso. Você tem uma causa de aumento de pena. Portanto, a resposta correta nessa era a seguinte, você tem um crime de incêndio doloso com o aumento de pena em razão do resultado morte. É isso. Então se aplicava ali o artigo 250 combinado com o artigo 258 do Código Penal. Questão 60. A questão 60 era um caso de um sujeito que tinha recebido o benefício do livramento condicional e quase terminando o livramento condicional sobreveio uma nova condenação. Só que essa condenação que sobreveio quando ele já está no livramento condicional de um crime anterior, ela não é uma condenação por um delito praticado durante o livramento, não. Ele tinha praticado um crime também lá no passado, isso acontece, às vezes demora muito o processo. Então ele já foi processado por outro crime, está cumprindo pena, conseguiu livramento condicional, e aí aquela pena lá de trás, aquele crime lá de trás, vem a pena. Bom, mas a resposta era muito mais fácil do que isso, porque eles tentaram confundir aqui o candidato falando sobre questões de causa de revogação obrigatória, revogação facultativa, enfim. Porque o ponto é, eles colocam aqui que demorou um pouco até que realmente fosse percebido que havia essa nova condenação. Nesse tempo em que se descobre da nova condenação, o que acontece? Já tinha decorrido o prazo do período de prova, ou seja, ele já tinha cumprido o livramento condicional. A grande discussão que existia era essa, decorreu o período do livramento condicional, mas ele teve essa condenação e ela foi conhecida antes de terminar o período do livramento. Tenho que revogar ele? Não tenho? Está válido? Não está válido? E a resposta era simples. Súmula, tá? Você pega lá, súmula 617 do STJ. Não importa, gente, se não houve revogação durante o período de prova, eu não posso tentar revogar depois. Tá? Então, era, na verdade, assim, se matava a questão de forma bem rápida, claro, desde que tivesse a sorte de ter lido a súmula. Por isso, lembre comigo, tá? Veja o quanto cai aqui entendimento jurisprudencial na matéria de direito penal. Vamos lá, mais uma questão muito, deixa eu só ver se essa daqui, questão do Davi, isso mesmo, Davi, da Carla, da Vivi, e do Vitor. Essa questão ela já caiu há pouco tempo atrás, 2 anos mais ou menos, de forma muito parecida. Caiu uma questão uma vez de um sujeito que era salva-vidas, na verdade ele foi contratado por um clube para cuidar das crianças na piscina. E aí ele se distraiu porque conversou com uma moça e a criança morreu. E ele respondia por homicídio culposo. Essa questão aqui foi no mesmo sentido, só que agora eles foram um pouco além, né? Eles colocaram assim, o pai estava com sua filha, teve uma necessidade de ir no banheiro e pediu para uma amiga, você cuida da minha filha para mim, por gentileza? Ela aceitou. Veja, ela aceita e ele vai para o banheiro.
Nessa hora ela vê um rapaz que ela é apaixonado, que é o camarada que é contratado para cuidar do local, lá, o guarda-vidas, enfim, nem lembro qual foi o termo que eles usaram aqui, mas era o camarada contratado para cuidar das crianças. Ela, apaixonada por ele, vai conversar, ele também se distrai com ela, então os dois ficam distraídos. E a criança ela é sugada, né, pela piscina ali, enfim, onde tem o filtro, e aí é o tempo suficiente para ela morrer. O pai até vê a situação, mas está trancada a porta do banheiro e não consegue destrancar. Enfim, perguntava sobre a responsabilidade penal. Vamos começar pelo pai, tá? O pai não tinha responsabilidade nenhuma, porque o artigo 13, parágrafo 2º, ele fala assim, a omissão será penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ficou bem claro que ele tentou abrir a porta, mas ele não conseguiu porque emperrou o trinco, então ele não podia mais agir naquele momento. Tá. O camarada que foi contratado pelo clube, o tal do Vitor aqui, que era o salva-vidas, ele tem responsabilidade? Tem, dever de garante. Se ele é o salva-vidas do clube, ele foi contratado para isso, ele assume de qualquer modo essa responsabilidade. E a moça, como é que era o nome dela? Carla. E a Carla? Tem ou não tem essa obrigatoriedade? Tem também. Você vai dizer, mas professor, ela não é mãe, não é nada. Sim, mas quando o rapaz foi no banheiro, ele pediu, você cuida do meu filho, cuida da minha filha, e ela aceitou, ficou bem claro. Tá assim, ó, Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Dá uma lida lá no artigo 13, parágrafo 2º, veja a linha B, o que ela diz, quando a pessoa de qualquer outro modo assume esse dever. Portanto, é o que aconteceu com ela. Resposta? Tanto a Carla quanto o salva-vidas respondem, tá? Os dois ali pela prática do homicídio, só que veja, não foi doloso. No caso dos dois, vou responder por homicídio culposo, porque evidentemente nenhum dos dois tinha a intenção de matar a menina, tá? Foram os dois negligentes, enfim, ficaram se paquerando e tal, e não cuidaram dela. Vamos lá, questão 62. Era de uma senhora que foi surpreendida com a notícia dos netos, Pedro e Luiz e tal, beleza. Um dos netos praticou crime de racismo. O outro dos netos praticou um crime de posse de um fuzil municiado. Fuzil, uma arma de fogo de uso restrito, portanto, artigo 16. E aí ela perguntava sobre algumas consequências aqui. Gente, essa é uma questão, olha que interessante, na verdade ela cobrou muito mais direito constitucional do que direito penal. Olha a importância, olha a interdisciplinariedade da tua prova. Por quê? Primeiro, ela perguntava assim, se os dois crimes eram imprescritíveis ou não. Já dando um resumo aqui da ópera, né, do que estava sendo cobrado. Olha só, gente, crime imprescritível no Brasil é só o racismo e, no caso de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, só. São os casos de imprescritibilidade. Crime hediondo e crime equiparado a hediondo, não é imprescritível. Prescreve sim. Segundo ponto. E aí também perguntava no tocante ali a indulto. Tá? Então fazia algumas perguntas no tocante se caberia ou não indulto. Agora sim, no tocante ao indulto, tá? Os crimes hediondos equiparados não admitem graça, anistia, indulto, não admitem fiança. Então a resposta correta dessa, e não tem o que discutir, sinceramente, tá? Era a letra C. Somente o crime de racismo é imprescritível. Fechou. Tô aqui com a cola. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. E aí prossegue. Enquanto apenas o porte do fuzil é insuscetível de indulto. Tá certo? Que daí o artigo 5º, inciso 43. Logo na sequência, tudo da Constituição. Então veja que foi muito mais constitucional, tá? Ah, mas professor, como é que eu ia saber que o porte de arma é crime hediondo? Pois é, foi uma alteração de 2017. Veja isso, tá? Ah, professor, tá muito longa a tua resolução. É para que você pense, se eventualmente não foi dessa vez, assim, ó, veja como alterações assim que dá um ano e pouquinho, como a prova gosta de cobrar. Essa alteração foi do finalzinho de 2017, quando o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento se tornou crime hediondo. Última questão de direito penal. Essa última, gente, olha só. Se você teve a oportunidade de ver a nossa revisão aqui da prova exame de ordem, eu comentei ela. Eu falava, ó, cuidado, porque justamente foi uma alteração em abril de 2018. Eu falava, olha, já dá para cobrar. Já tá legal, né? Já não é tão recente assim, já pode cair na prova. E caiu. De forma bem simples, o camarada foi condenado por roubo com aumento de pena porque ele estava portando uma arma branca. Aí vem a decisão, né? Vem a alteração legal em abril, em que agora só aumento de pena quando a arma for arma de fogo. Arma branca não eleva mais a pena. Então eles perguntavam o que daria para fazer. Para complicar para o candidato, eles colocaram que já teve o trânsito em julgado. Gente, olha só, hein? Quando há a chamada novatio legis in melius, não importa se teve trânsito julgado ou não, sempre ela pode retroagir
para beneficiar o acusado. É o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, lá no comecinho. Artigo 2º, parágrafo único. Aí tinha uma outra pegadinha. Aqui já abordava mais processo do que direito penal, para falar a verdade. Que era o seguinte: de quem é a competência para avaliar isso? Porque uma das alternativas falava que ele tinha direito de reduzir a pena, que era o novacio legis de méritos, mas uma falava que era por meio de revisão criminal, e aí iria para o TJ, e a outra dizia que seria no próprio juízo da execução. Gente, é no juízo da execução. E aí, quem quiser anotar, tem uma súmula, a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal que fala isso. Valeu? Viu o tanto de súmula? Só que, ó, 2 súmulas, questão sobre entendimento jurisprudencial, lá, questão 58. Tá percebendo, né? É uma prova que tem que acompanhar informativo de jurisprudência, tem que ler bastante súmula, mas se você fizer isso, você chega aí para ela com grande chance de gabaritar ou de acertar aí grande parte dela. Valeu? Pessoal, você que está vendo aí no YouTube, onde tiver essa aula, faz um comentário, foi bem na prova? Gostou da resolução em penal? Foi bem na prova de penal? Manda aí, deixa a gente saber. Valeu? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e falta processo penal ainda. Olá amigos, tudo bem? Você que fez a prova aí da primeira fase do 28º Exame de Ordem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Sérgio Carcacho, eu sou professor aqui do Aprova Concursos na disciplina de Direito Tributário. E hoje eu estou aqui para fazer alguns breves comentários a respeito das questões de Direito Tributário que foram aplicadas aí na nossa prova agora do dia 17 de março de 2019 para a primeira fase do 28º Exame de Ordem. Bem, como por tradição, as questões de direito tributário são em número de 5 questões e elas apareceram na prova branca entre as questões 22 a 26. Essas questões tiveram um nível de complexidade de médio para difícil, eram questões assim que pediram bastante jurisprudência do Supremo e do STJ. Então está no nível aí de concursos públicos de carreiras jurídicas e, portanto, exigiu do candidato e da candidata que tivesse uma boa preparação. E para quem fez o nosso curso ali do Aprova, a maior parte, quase 90%, 95% dos assuntos, a gente comentou durante as aulas. Bom, então eu vou trazer para vocês aqui o gabarito, rapidamente, alguns rápidos comentários a respeito da questão, das questões que foram aplicadas. Então, lá a primeira questão da prova branca, questão número 22, era uma questão sobre contribuição de iluminação pública. E dizia que havia uma contribuição que foi instituída por lei do Distrito Federal. E perguntava se isso era possível ou não. Então, a resposta correta para essa questão, o gabarito da OAB, inclusive no mesmo sentido, né, o gabarito que deu aqui da OAB, questão 22, letra D. Concordamos com esse gabarito, é letra D de dado realmente, dizendo que o contribuinte não tem razão, porque o Distrito Federal pode sim instituir contribuições de iluminação pública. E isso bate com o que diz a Constituição Federal no artigo 149-A, que nós temos 2 artigos na Constituição, o 149 e o 149-A. O 149-A, ele trata desta contribuição, dizendo que a competência é do município ou ainda também poderá ser do Distrito Federal. Então, questão 22, letra D de dado. Questão 23 fala do médico João da Silva que não pagou contribuição para o CRM. E pergunta, portanto, a natureza jurídica. Bem, de acordo com a jurisprudência do STJ, e do STF também, mas mais do STJ, né? As contribuições para conselhos profissionais, como é o caso do CRM, elas têm natureza jurídico-tributária e, portanto, a sua cobrança deve ser feita através da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, e deve ser antecedido da inscrição em dívida ativa. Por isso, a melhor resposta aqui teria que ser o gabarito da letra A, e o gabarito oficial da OAB nos deu questão 23, letra A. Então a gente concorda também com esse gabarito oficial da prova, é isso mesmo, realmente tem que ser através de execução fiscal e não através de Código de Processo Civil, como as outras questões procuraram dizer. Bom, a questão 24, ela fala de uma contribuição residual para a Seguridade Social,
que foi instituída por lei ordinária. O problema desta contribuição é a lei ordinária, porque, veja, contribuição residual, contribuições para novas fontes de financiamento da Seguridade Social, o Supremo tem um entendimento já bastante antigo e que se mantém até hoje, de que deve ser aplicado em conjunto o artigo 154, inciso 1º, e mais o artigo 195, parágrafo 4º. E, de acordo com esse entendimento, a lei que deve veicular esse tipo de cobrança é uma lei complementar. Por outro lado, não houve violação à anterioridade anual. Primeiro, porque ela não é obrigatória para as contribuições de Seguridade Social. Para essas contribuições, apenas a mitigada ou nonagesimal, ou seja, de 90 dias. E, por outro lado ainda, a anterioridade nonagesimal também não foi violada, porque a publicação aconteceu em 1º de outubro de 2018 e a cobrança só aconteceu 90 dias após, mais de 90 dias, aliás, em 1º de março de 2019. Então não houve violação da anterioridade nonagesimal, por isso não há de se cogitar da letra C. E a letra D, emenda constitucional, não cabe no caso concreto aqui, porque a matéria já é regulada pelo texto atual da Constituição. Então, na questão número 24, da prova branca, nós deveríamos marcar a letra A de amor, né? O que lá no gabarito oficial também bateu com a letra A. Então está certa essa questão, o gabarito da OAB está correto. A questão 25, ela trata daquele problema do menor de idade, que tem propriedade. O Pedro, no caso, tem um apartamento, ficou devendo IPTU, seus pais decidiram não pagar, e depois se constata que não é mais possível cobrar do Pedro. Talvez porque o Pedro não tenha mais patrimônio penhorável ou coisa do gênero, né? Bom, este caso, ele deve ser tratado de acordo com o artigo 134, inciso 1º do Código Tributário Nacional, e esse artigo estabelece que trata-se aqui de um caso de responsabilidade tributária de terceiros. Por isso que a letra A não é a resposta do exercício, porque ela fala que seria um caso de substituição tributária. Não é. Substituição tributária é quando você tem a lei já substituindo as partes antes do fato gerador acontecer. No caso concreto aqui, é uma hipótese de transferência de responsabilidade. E aí está a situação do problema, está se enquadrando perfeitamente na hipótese do artigo 134, inciso 1º, impossibilidade de exigir do menor e ação ou omissão dos pais para gerar a dívida, que foi o que aconteceu aqui. Então a letra C de casa é que é a melhor resposta. O gabarito da OAB, que eu tenho aqui, que acabou de sair, ele fala, questão número 25, letra C. Então está correto, é isso mesmo, né? Então esse seria o gabarito aqui, realmente, desta questão. E para concluir, a questão de número 26, ela fala que foi feito um auto de infração contra uma empresa, porque ela teria deixado de pagar ICMS sobre a venda de livros eletrônicos, e além desse fato também, por ter descumprido uma obrigação acessória prevista na lei do Estado. E aí pergunta qual seria o correto aqui, né? Letra B de bola, no meu entender, porque você tem duas obrigações independentes. A principal, que é não pagar o imposto, e a acessória, que foi alguma outra exigência de ação ou omissão que a legislação fazia, que foi descumprida. De acordo com a jurisprudência do STF, as imunidades tributárias, elas não cobrem obrigações acessórias, elas não atingem obrigações acessórias, de forma que mesmo uma pessoa que tenha a disponibilidade de uma imunidade, ela terá que cumprir a si mesma as obrigações acessórias. Por isso a letra B é que se enquadra melhor nesta jurisprudência, porque no caso do livro eletrônico, o Supremo já entendeu que o livro eletrônico se equipara a livro e que, portanto, ele faz jus à imunidade frente a impostos, dentre eles o ICMS. Por isso é aplicável para o primeiro crédito, que é o do ICMS, a imunidade. A letra B diz exatamente isso, que a imunidade tributária em relação ao livro eletrônico. Isso é a jurisprudência do STF. Agora, com relação à obrigação acessória, ela é uma outra obrigação, ela não tem nada a ver com isso. Ela é uma outra coisa. A empresa provavelmente deixou de se inscrever num cadastro, ou ela deixou de manter ou escriturar operações, ou ela deixou de emitir uma nota fiscal que era exigida. Então, isso é uma outra obrigação
que a imunidade não alcança isso, porque são, na verdade, obrigações autônomas. Então aqui é letra B de bola. O gabarito oficial que eu tenho aqui, que saiu agorinha, 26, letra B. Então é isso mesmo. Então veja bem, nós concordamos aqui com o gabarito da OAB, entendo que não há margem para recursos nessas questões de tributário, e seriam esses, então, os gabaritos aí que nós temos. Em resumo, portanto, o gabarito é 22, letra D, 23, letra A, 24, letra A, 25, letra C e 26, letra B de bola. Tá bem? Então é isso aí, pessoal. Era isso que a gente tinha para comentar com vocês. Espero que você tenha ido bem na prova, tenha acertado as questões e tenha conseguido o número mínimo para passar para a segunda fase. Espero que a gente se encontre lá no Aprova, lá no nosso curso preparatório para a prática, para a prova prático-profissional, que a gente tem um curso lá também da segunda fase. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês, boa sorte, bons estudos e até mais. Olá, queridos alunos do Aprova Concursos, tudo bem? Professor Guilherme Corrêa na área para falar um pouquinho sobre a prova de Direito Empresarial realizada hoje. Professor, cabe recurso? Não, na minha opinião não. 4 questões texto de lei, uma delas entendimento simular do STJ, aquela que envolvia a apresentação antecipada do cheque, tá? Bem tranquila, eu até brinco que lembra muito mais uma questão assim de direito civil do que de direito empresarial, mas estava na parte do direito empresarial. Então uma de cheque, uma de endosso, bastante batido em aula, endosso mandato, falamos sobre ele, tem inclusive súmula sobre ele, tá? 2 questões que envolvem recuperação e falência, aquela da homologação do plano brinde, né? Se houve homologação do plano, dane-se que um credor ou outro não concordou, tá? E uma questão talvez um pouquinho diferente, aquela que envolvia a eleição do diretor na SA, mas por sorte o professor Guilherme tratou especificamente da diretoria, deixando claro, né, que até pode ser estrangeiro, mas tem que ser domiciliado no Brasil. Então, ok, uma prova tranquila, tá? Professor, era o que você esperava? Confesso que não. Confesso que achei que vinha a questão de empresário e achei que vinha a questão de limitada. Mas ao invés disso, cobraram 2 de título de crédito e 2 de recuperação e falência, fugindo um pouquinho da lógica, mas foram questões fáceis, tá? Acho que o nível da prova veio mais fácil do que o de costume. Normalmente, direito empresarial, eles pegam um pouquinho mais, nessa pegaram um pouco menos. Que bom! Espero que tenha obtido êxito, tenha conseguido acertar 5, 4, 3, tá bom. Se conseguiu 3 das 5, a tua chance de aprovação tá muito grande se depender só de direito empresarial. Beleza? Te aguardo na segunda fase, se tiver em prática em direito civil comigo, se não, a segunda fase com os outros professores do curso. Um grande abraço, excelente estudo para você aí na continuidade do nosso processo e qualquer coisa estou à tua disposição. Um grande abraço, até mais. Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos agora comentar o que as 8 questões de ética profissional na advocacia, 28º exame de ordem, que foi realizado ontem, dia 17/3, domingão. Vamos lá então? Primeira questãozinha, Eduardo contrata o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face de João. São convencionados honorários contratuais, porém o contrato de honorários advocatícios é omisso quanto à forma de pagamento. Proposta ação, Marcelo cobra de Eduardo o pagamento da metade dos honorários acordados. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Gente, quando o contrato for omisso, 1/3 no início, 1/3 com a decisão de primeira instância e o resto com o trânsito em julgado. Contrato de honorários for omisso, 1/3 no início, 1/3 com a prolação da decisão de primeira instância e o restante no trânsito em julgado. Ou seja, a correta é a D. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido no início do serviço. Yes! Então, a fundamentação da D, artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 22, parágrafo 1º. Legal. Questão de número 2. Aí só um detalhe, estou com a prova tipo branca. Prova tipo branca. Legal. Vamos lá então, foi. A advogada Leila Santos confeccionou cartões de visita para sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões... De novo.
A advogada Leila confeccionou cartões de visita para sua apresentação e de seu escritório. Nos cartões constava seu nome, número de inscrição na OAB, bem como o site do escritório na internet e um QR Code, para que o cliente possa obter informações sobre o seu escritório. Gente, a Leila, que é advogada, ela está totalmente em consonância das regras de publicidade previstas no Código de Ética e Disciplina. O que ela fez aqui? Ó, QR Code, o Código de Ética admite, site do escritório, número da inscrição, seu nome, perfeito. Já o advogado Lucas Souza elaborou cartões de visita que, além do seu nome e número da inscrição na OAB, apresentam um logotipo discreto e a fotografia do escritório. Gente, ambos estão de acordo aqui com o que prevê o CED, o Código de Ética e Disciplina, no que tange a publicidade do advogado. O que ele proíbe é aquela publicidade mercantil, ostensiva, tá? Mas tanto aqui a doutora Leia, né? Não Leila, Leia, e o doutor Lucas estão de acordo aqui com o Código de Ética. A correta é a B. Nenhum dos advogados cometeu infração ética, pois os elementos inseridos por ambos nos cartões de apresentação são autorizados. É a B que nos interessa, a questão 2, fundamentação 44 do CED, Código de Ética e Disciplina da OAB, artigo 44, legal. Questão de número 4, vamos lá. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, na qual está inscrita. No dia seguinte à sua notificação por meio do edital, encontra-se no fórum com Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio a comentar com Maria sobre o conteúdo do referido processo. De acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria. Então, de acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado, em face de Maria. Gente, a correta aqui da 3 é a B, ó. Se fosse parte, defensora da parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa da sua tramitação. Gente, é sigiloso. Então, a Tânia poderia ter o conhecimento se fosse o quê? Parte do processo, que não é o caso, defensora aqui da parte, que não é o caso, ou autoridade judiciária competente, que não é o caso, é a B que nos interessa, ou seja, é a B, fundamentação, artigo 35 e seguintes do Código de Ética e Disciplina. Beleza? Muito bem. Sigilo profissional. Vamos aqui para a 4, questão 4. Em certo estado da Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de Assistência dos Advogados, em razão de malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Gente, não se esqueçam que compete ao Conselho Seccional respectivo, se for o caso, intervir aí na KA. Legal? A correta aqui da 4, a questão é a alternativa A. Quanto à receita destinada à Caixa de Assistência dos Advogados, cabe-lhe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Realmente, metade vai para ela, consoante o artigo 57 do Regulamento Geral. Beleza. Agora, diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção na KA dos advogados é atribuição do Conselho Seccional do Estado X. A que nos interessa, fundamentação também, artigo 58, inciso 4º do EA-OAB. Então, calma lá. No que tange às receitas, metade das anuidades vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 57 do RG, Regulamento Geral. E a competência para intervir na KA realmente é do Conselho Seccional respectivo, artigo 58, inciso 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então a 4 é a que nos interessa. Prova branca, hein? Tipo branca. Vamos para a 5. Cadê você? 5. Questão 5, vamos lá. Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão, em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei, recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram inépcia profissional. Gente, cuidado, hein? 3 infrações puníveis com suspensão igual a uma exclusão, que é o caso aqui. Antes de decorrido o prazo para que ele pudesse requerer a reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após trânsito em julgado
das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições, novo processo disciplinar. Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada. Gente, cuidado porque ele será excluído aqui dos quadros OAB, e já que a última infração foi a que foram erros profissionais, na verdade, ele só poderá retornar após novas provas de habilitação, tá? Então, realmente, aqui a 5 é a C que nos interessa, ó. Pena de exclusão, ficando pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação, e para o próprio Conselho Federal entende-se que é um novo exame de ordem. Há uma divergência se seria um curso de reciclagem ou se seria um novo exame de ordem. O Conselho Federal entende que, nesse caso, exclusão por erros reiterados aqui é inépcia profissional, seria aí, gente, prova de habilitação, novo exame de ordem, tá? Então é a C que nos interessa. Fundamento, artigo 37, parágrafo 3º do EA-OAB, Estatuto da Advocacia e da OAB. Legal? Questão de número 6, vamos lá, questão 6. Maria Lúcia é parte em processo judicial que tramita em determinada vara da infância e juventude, sendo defendida nos autos pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de Advogados Y. No curso da lide, ela recebe a informação de que a criança, cujos interesses são debatidos no feito, encontra-se em proeminente situação de risco, por fato de que ocorrera há poucas horas. Ocorre que o advogado Jeremias, com o advogado dela, não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria Lúcia procura o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular imediatamente medida de busca e apreensão do infante. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. Gente, cuidado porque, em regra, o advogado ele não pode tratar diretamente com o cliente quando ela já tem um advogado constituído, que foi o caso aqui. Só que, exceção, motivo justificado. E aqui o motivo é mais do que justificado para a proteção aqui do infante. Então a correta aqui da 6 é a A. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e a apreensão, independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. É uma situação excepcional e mais do que justificável. A da 6, artigo 14 do Código de Ética e Disciplina. Legal. Vamos para 7. Em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo conselho respectivo da OAB, para funcionar como centro de apoio informática aos advogados inscritos. Gente, a aquisição de imóvel para o conselho seccional, a autorização cabe à diretoria do conselho. Legal. Cadê você? Vamos lá, prossigamos. Também se negocia a constituição de hipoteca sobre outro bem imóvel que já integra o patrimônio deste conselho. Agora, cuidado, gente. Para alienação, por exemplo, hipotecar um bem nesse contexto, a decisão cabe à maioria dos membros efetivos do conselho seccional, ok? Para alienar o bem, por exemplo, aqui para aquisição do bem, que foi o caso aqui, a primeira situação, a decisão cabe à diretoria do conselho seccional. Agora, para constituir hipoteca, a decisão cabe à maioria dos membros do conselho. Então, a correta é a D. A aquisição do imóvel é a decisão que compete à diretoria do conselho seccional, beleza? Já a constituição da hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do conselho seccional. É a D que nos interessa. Artigo 48 do Regulamento Geral. Artigo 48 do Regulamento Geral. Muito bem. E vamos aqui para a questão de número 8, que é a última. Ó. Jorge, advogado, atuando no escritório, modelo de uma universidade. Em certa ocasião, Jorge é consultado por um cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam honorários assistenciais, considerando o disposto no EA-OAB, no Estatuto, assinale a opção que apresenta a resposta de Jorge. Novidade aqui, gente, ó, honorários assistenciais é a D. Honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, artigo 22, parágrafo 6º do EA-OAB. Beleza? 8 é a D que nos interessa, fundamentação, artigo 22, parágrafo 6º do EA-OAB. Beijo no coração e até a segunda fase. Valeu!
Olá, doutos colegas! Vamos aqui comentar as duas questõezinhas sobre direito do consumidor, exame de ordem, 28º exame de ordem, que foi realizado ontem, dia 17/3, domingão. Vamos lá então? Estou com a prova aqui tipo branca, questão 44. Maria adquiriu diretamente pelo site da fabricante o creme depilatório Bellet Belly, da empresa Bella Cosméticos Limitada. Antes de iniciar o uso, Mara, não é Maria, é Mara, leu atentamente o rótulo e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto, tá bom? Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu a queimação na pele e removeu imediatamente o produto. Mas, ainda assim, sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, que lhe explicou ter sido a reação alérgica provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto. Não se dando por satisfeita, Mara procurou você como advogado a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos sofridos. Nesse caso de clara relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser dada por Mara. Gente, lógico que ela tem direito a uma indenização, danos morais, talvez danos estéticos e até danos materiais. Vai saber, né? Enfim, e nesse contexto, houve afronta ao direito de informação do consumidor. Flagrante afronta ao direito de informação que o consumidor tem sobre eventuais riscos que o produto ou serviço podem provocar, tá, gente? Então, realmente, aqui, a correta é a D, da 44D. Peraí, você, volta pra cá. Cuida-se da hipótese de violação ao dever de fornecer informações claras ao consumidor, na medida em que a periculosidade do uso do produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada em destaque ao consumidor. Ok, gente? É a D que nos interessa. Fundamentação, artigo 6º, inciso 3º, lá do CDC. Ok? E vamos aqui para a questão de número 45. João da Silva ingressou com ação judicial para a revisão de valores de reajuste do plano de saúde, contratado na modalidade individual. Alega que houve alteração do valor em decorrência da mudança da faixa etária, o que entende abusivo. Ao entrar em contato com a fornecedora, foi informado que o reajuste atendeu ao disposto pela agência reguladora, né, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é um órgão governamental, e que o reajuste seria adequado. Sobre o reajuste da mensalidade do plano de saúde de João, de acordo com o entendimento do STJ, firmado em tema de recurso repetitivo, bem como à luz do CDC, analise a afirmativa correta. Gente, cuidado porque o STJ recentemente se manifestou pela legalidade do reajuste em planos de saúde individuais por faixa etária, pela legalidade. É a B que nos interessa, ó, poderia ser alterado por se tratar de plano individual, mesmo que em razão de faixa etária, desde que previsto em contrato, observasse as normas dos órgãos governamentais reguladores e o percentual não fosse desarrazoado, o que tornaria a prática abusiva. É a B que é a correta. Qual que foi a base aqui, ó? Recurso especial 1568-244. É a B que é a correta, com base no recurso especial 1568-244 STJ. Beleza? Beijo no coração e até a segunda fase. Valeu! Olá! Neste último domingo, no dia 17 de março, nós tivemos o exame da ordem, 28º exame da ordem. E hoje estou aqui para conversar e comentar as questões de direito ambiental, questões que nós trabalhamos ao longo do nosso curso preparatório para o exame da ordem aqui no Aprova. Então vamos à primeira questão de direito ambiental, questão número 35. Questão número 35 fala sobre os estudos prévios de impacto ambiental. Então vou ler o enunciado. Em determinada sociedade empresária, consulta seu advogado para obter informações sobre exigências ambientais que possam incidir em seus projetos, especialmente no que tange a apresentação e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e seu respectivo relatório, considerando a disciplina do estudo prévio de impacto ambiental pelo ordenamento jurídico. Assinale a alternativa correta. Aqui era necessário saber o conceito do que é o estudo prévio de impacto ambiental. Esse foi dos pontos que eu trabalhei ao longo do curso
e que está elencado lá na nossa Constituição Federal. Então, a alternativa correta é a alternativa D, da prova branca. Estou comentando aqui a alternativa na prova branca, questão 35, em que o estudo prévio de impacto ambiental é um instrumento de avaliação dos impactos ambientais de natureza preventiva. Claro, estudo prévio vem antes daquele impacto, exigido para atividades e empreendimentos não só efetiva, como potencialmente capazes de causar significativa degradação, sendo certo a sua publicidade é uma imposição da Constituição Federal. Essa alternativa está correta porque, conforme o inciso 4º do artigo 225, diz que a todos é garantido o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e no inciso 4º afirma que exigir na forma da lei para instauração de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente o estudo prévio de impacto ambiental. Então, quando eu tenho uma atividade que ela tem um potencial de causar um impacto ambiental, eu vou sim ter uma proteção e posso pedir essa exigência desse estudo prévio de impacto ambiental, uma exigência prevista na nossa Constituição Federal. Então, essa questão foi bem tranquila, questão conceitual, que está prevista na nossa Constituição Federal, conforme o artigo 225, artigo que eu falei várias aulas aqui. Então, vocês já estavam, com certeza, preparados para isso. Vamos à questão 36. Questão 36 da prova branca também. João acaba de adquirir 2 imóveis, sendo um localizado em área urbana e outro em área rural. Por ocasião da aquisição de ambos os imóveis, João foi alertado pelos alienantes que os imóveis contemplavam áreas de preservação permanente e de que, por tal razão, ele deveria buscar uma orientação mais especializada caso desejasse nelas intervir. Considerando a disciplina legal das áreas de preservação permanente, bem como as possíveis preocupações gerais de João, assinale a alternativa correta. Nessa resposta, nós temos também um conceito do que é esta área de preservação permanente. Então, as duas questões de direito ambiental, questões relativamente tranquilas, questões conceituais. Então, era necessário saber o conceito do que é aquilo para, assim, conseguir responder de forma adequada essa questão. Então, a alternativa correta é que as áreas de preservação ambiental são espaços territoriais especialmente protegidos, comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo certo que os estados e os municípios podem prever outras hipóteses, além daquelas dispostas nas normas gerais, sendo que a sua supressão irregular de vegetação nela situada gera a obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante, a qualquer título de promover a sua recomposição, obrigação essa de natureza própria rei. Então, aqui era necessário saber quais são as responsabilidades civis. Então, própria rei, quando nós conversamos sobre responsabilidade civil, nós vimos esse conceito que aquela obrigação, ela vai seguir o imóvel, certo? Então, o novo proprietário, ele tem que saber se há alguma área de preservação naquele ambiente. Nós temos que a área de preservação permanente, assim como as unidades de conservação, visam atentar o direito fundamental de todo brasileiro ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e nós temos essas áreas de preservação permanente no Código Florestal, no seu artigo 4º, então elencando como nós teremos essas áreas de preservação permanente na nossa norma. Então, essa alternativa ela é correta porque as áreas de preservação permanente são espaços protegidos, eles comportam algumas exceções legais conforme os seus estados e municípios, isso já está previsto na lei, mas sendo irregular essa supressão, segue-se a regra da responsabilidade civil ambiental. Então, quem adquiriu o imóvel irá responder porque a obrigação é própria rem, ela segue o bem, certo? Então, questões relativamente tranquilas, acredito que vocês conseguiram, ao assistir nosso curso preparatório, conseguiram responder elas de forma clara, e questões bem conceituais. Então,
Então era necessário ter os conceitos claros de direito ambiental para conseguir realmente responder de forma adequada essa prova, ok? Então, boa sorte a todos e espero vocês aqui na nossa segunda fase do exame de ordem no curso preparatório, ok? Até mais e boa sorte na sua aprovação. Olá, meus amigos, futuros advogados e futuras advogadas. Eu sou a professora Michele Hassreiter, estou aqui na minha casa nesse domingo à noite, dando uma olhadinha nas questões do 28º exame da ordem, tá? Estou aqui com a prova tipo 1, com a prova branca, né? E gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre as questões de direito internacional público e direito internacional privado. Uma questão de DIP, direito internacional público, uma questão de DIPRI, direito internacional privado, foi o que apareceu aqui na sua prova, tá bom? Gente, as duas questões eram questões relativamente tranquilas, tá? Não eram questões muito difíceis, mas eram questões que fogem um pouquinho daquilo que a gente costuma ver nas provas da FGV. Os temas, né, não eram aqueles temas clássicos que a FGV costuma cobrar, né? Geralmente, eles gostam de cobrar lá sobre conflito de leis, conflito de jurisdições, nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, e aqui apareceu uma questãozinha sobre solução de controvérsias internacionais e outra sobre cooperação jurídica internacional. Nós falamos desses dois assuntos no curso regular, né? Mas é uma questãozinha, assim, uma surpresinha, né? Dentro da prova, dentro daquilo que eles costumam geralmente apresentar. De vez em quando eles fazem isso, né, pessoal? Bom, mas a questão, então, número 20, ela vai falar sobre os mecanismos de solução de controvérsias e ela está tratando ali de uma controvérsia entre o Brasil e o Uruguai a respeito da chamada Ilha Brasileira, na foz do Rio Uruguai, tá? E aí a pergunta, basicamente, é qual tribunal internacional, né, deveria aí o Uruguai acionar, questionando a divisa que foi estabelecida entre os dois países por um tratado internacional celebrado em 1851. Né? Você talvez pudesse ficar um pouco assustado, porque você provavelmente não sabe, né, o que diz o Tratado Internacional de 1851, o Tratado de Divisas que foi estabelecido entre o Brasil e o Uruguai. Né? Mas não tem problema, né? Porque se você conseguisse dar aquela respiradinha necessária quando a gente se depara com um enunciado meio complicado, e aí olhar para as alternativas, você ia ver que você conseguia chegar na resposta correta da questão por eliminação. E a resposta correta é a letra B, Corte Internacional de Justiça, tá bom? Por quê? Letra A, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Gente, Brasil e Uruguai são membros do Mercosul, ok. Mas o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, ele serve para julgar controvérsias acerca do direito do Mercosul, né? E esse Tratado Internacional de 1851, evidentemente, não faz parte do arcabouço normativo do Mercosul, que só foi criado em 1991. Percebe? O TPR, pessoal, ele não serve para julgar apenas controvérsias de ordem comercial. Isso o próprio TPR já estabeleceu no caso da discussão sobre a suspensão do Paraguai, né? Mas onde foi discutida lá a cláusula democrática do protocolo de Ushuaia e etc. Mas necessariamente ele vai discutir sobre questões do bloco, direito do Mercosul. E esse tratado internacional celebrado entre o Brasil e o Uruguai está fora dessa sistemática, né? Está fora, não é direito do bloco aí não, tá bom? Bom, letra C, Tribunal Penal Internacional. Essa era a que dava para você riscar de cara, né? TPI, Tribunal Penal Internacional, serve para julgar indivíduos em casos de crimes de guerra, contra a humanidade, genocídio, crime de agressão. Não é para julgar estados por uma controvérsia territorial. O próprio nome lá já te esclareceria isso, né? Então, tranquilo você eliminar a letra C, né? Talvez você tenha ficado na dúvida quanto à letra D, Tribunal Internacional do Direito do Mar. Mas o Tribunal Internacional do Direito do Mar, ele serve para julgar as questões da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a famosa Convenção de Montego Bay, né? E não é aqui uma disputa sobre uma ilha que fica na foz de um rio, né? Não está exatamente discutida pela
pela Convenção de Montego Bay, né? Isso aí é uma água doce, né? Então escapa dos temas que são tratados pela Convenção. Só sobrou a Corte Internacional de Justiça, então. E, de fato, a Corte Internacional de Justiça tem uma competência genérica, né, para lidar com questões relacionadas aí, a qualquer controvérsia de direito internacional, e ela costuma se debruçar sobre questões clássicas como a delimitação de fronteiras, né, como as disputas territoriais realmente, né. A única ponderação que eu faria aqui sobre a questão número 20, se por acaso você está procurando um motivo para entrar com recurso, porque faltou uma questãozinha, né, claro, você sabe que a FGV não tem aí essa tendência de cobrar, né, de anular questões, e particularmente eu não acho que essa questão seja uma questão que precisasse ser anulada, mas eu ponderaria aí que para você acessar a Corte Internacional de Justiça, os países têm que concordar em aceitar a sua jurisdição para julgar aquela controvérsia, o que pode ser feito por um consentimento genérico, mas o Brasil não aderiu a esse consentimento genérico, o que pode ser feito por tratados, e de fato o Tratado de 1851 não previa a Corte Internacional de Justiça como o órgão adequado para solucionar essas controvérsias, até mesmo porque ela não existia ainda em 1851, mas ainda existiria a possibilidade dos dois países decidirem, né, de comum acordo, levar essa questão à corte, e essa possibilidade ainda existiria aí para o Estado uruguaio convencer o Estado brasileiro a levar a questão para a Corte Internacional de Justiça, então isso poderia ser feito, e por isso a Corte Internacional de Justiça é a única resposta possível para a questão de número 20, tá bom? Gente, questão de número 21 é bem mais tranquila, né? Ela diz assim: uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição, nos termos das disposições dos tratados em vigor e nas normas processuais brasileiras. Então você vai lá ficar atento no que diz o CPC sobre cooperação jurídica internacional. Para instruir o processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior, não é admitida, então você vai marcar incorreta. No entanto, a solicitação de colheita de provas. Letra A, por carta rogatória ativa. Então, nós estamos pedindo para que um juiz estrangeiro faça colheita de provas. Pode ser, porque ele disse aqui, para instruir o processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior. Joia. Carta rogatória é instrumento clássico de cooperação. Instrumento clássico para eu pedir provas no âmbito internacional, né? Para eu pedir que seja feita a colheita de provas no âmbito internacional. Carta rogatória passiva, que nós recebemos e que nós vamos dar cumprimento, também, porque é para instruir processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil, que diz o seu enunciado, né? Então, perfeito. Letra A e letra B, carta rogatória, tá? Joinha, ok? Letra C, a representantes diplomáticos ou agentes consulares. Não se faz essa solicitação diretamente para representantes diplomáticos ou agentes consulares. A hipótese que nós teríamos aqui na letra D é pela via do auxílio direto, que é a inovação do CPC de 2015, né, que vai tratar do auxílio direto como mecanismo de simplificação da cooperação jurídica internacional, inclusive para colheita de provas. Então a letra D também está correta. Realmente, a única que está errada é a letra C, que fala que seja feita essa solicitação diretamente para os representantes diplomáticos. Os pedidos precisam tramitar por uma autoridade central, num procedimento que está definido pelo Código de Processo e pelos tratados internacionais que o Brasil faz parte, né? Então, letra A está certa, letra B está certa, letra D está certa, a única errada, que é o que a questão está procurando, é a letra C, tá bom? Espero que tenha dado boa, espero que você tenha conseguido acertar o número mínimo de questões para seguir adiante aí na segunda fase da sua prova da ordem, e eu fico aqui à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma parte, mais uma etapa da nossa resolução da prova do 28º Exame de Ordem, agora na matéria de Direito Processual Penal. Para que você que começou a ver o vídeo agora, né,
Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel e eu dou aula aqui no Aprova Exame de Ordem em Direito Penal, Processo Penal e também na matéria de Estatuto da Criança e do Adolescente. E só um comentário rápido, tá? Olhando aqui a prova, ela manteve a mesma distribuição das provas anteriores, tá? O que mostra que a FGV, ela vem seguindo um padrão que para quem vai fazer a prova é muito bom, para quem dá aula também é muito bom, porque a gente consegue realmente traçar aqui alguns perfis da banca. Por exemplo, continua igual a distribuição, 6 questões de penal, 6 questões de processo penal, foram 2 questões de ECA, manteve ali o mesmo padrão. E se você, por exemplo, apaixonado por direito penal e processo penal, porque são as matérias mais importantes, você sabe disso, né? Enfim, mas se você consegue um desempenho aí de, por exemplo, 80%, 90%, não precisa gabaritar, mas 80%, 90%. Se você ainda consegue ir super bem na matéria de Estatuto da OAB e Código de Ética, gente, eu digo para vocês, vocês estão com um pezinho na aprovação. Um pezinho já na aprovação. Lógico, né? Tem que ter um pouco de sorte nas outras matérias também. Claro, eu faço uma brincadeira aqui porque eu sei que tem gente que não gosta muito, mas então que tenha pelo menos as suas matérias de predileção. E sempre case com elas Estatuto da OAB e Código de Ética. Essas é aquela que você tem que arrebentar na tua prova. Gente, olha só, rapidinho aqui então, a questão 64 da prova tipo 1 branca, que foi a prova que eu escolhi para resolver com vocês, tá? Tirei lá do site da FGV da OAB. Pois bem, a questão 64 falava sobre um rapaz que ele foi injuriado pelo companheiro da mãe e assim, a pegadinha está aqui. Quando ele foi injuriado, esse rapaz tinha menos de 18 anos. Aí a mãe dele, companheira então do sujeito que o injuriou, foi numa delegacia, ele ainda era menor de idade, ela vai numa delegacia e renuncia o direito do filho de oferecer queixa-crime. Tá certo isso? Tá, ela representa ele era menor de 18. Porém, ele, completando os 18 anos, o que ele faz? Oferece queixa-crime. Quer oferecer queixa-crime. Você vai dizer, mas professor, ela não renunciou? Sim, mas o fato dele completar 18 anos e eu ainda estar dentro daquele prazo dos 6 meses faz com que sim, ele possa oferecer queixa-crime. Professor, mas onde que eu encontro isso? Artigo 50, parágrafo único do Código de Processo Penal, meus caros. Tá lá, tá expresso, tá? Então dá uma olhadinha, sim, havia direito. Só um detalhe. O procurador tem que ter poderes especiais, artigo 44 do CPP. Você que vai fazer aí segunda fase em direito penal, tem que lembrar disso, hein? Se cair uma queixa-crime, nunca você pode esquecer, mas nunca, que a procuração para oferecer queixa-crime tem que ter poderes especiais. E mais do que isso, né? Tem que mencionar o nome do querelado, tem que fazer um resumo dos fatos e assim por diante. Vamos lá, questão 65. O que dizia aqui a questão 65? Recursos. Olha, se você acompanhou já a resolução de penal, aqui você vai notar o seguinte, como eles casaram, como houve interdisciplinariedade entre direito penal e processo penal e direito constitucional. Realmente foi uma prova extremamente interdisciplinar. Por quê? Porque eles colocavam 2 casos, foi um HC denegado e também um mandado de segurança denegado. E qual era o recurso em ambos os casos? Para confundir, no HC eles falaram que a decisão não foi unânime. Não foi unânime. A única que eles queriam confundir, queria que você colocasse aqui que cabia um embargo infringente, mas não cabe embargo infringente em habeas corpus, tá? Não tem como. Vamos lá, de forma bem simples e já caminhando para a resposta, porque não tem essa, particularmente acho aqui também tranquila de resolver. A resposta era nos 2 casos, recurso ordinário constitucional, tá? Aonde? Artigo 105. Inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal. Tá? Não visualizo aí particularmente, tá? Possibilidade de recurso. Vamos lá. Questão 66 dessa prova que eu estou analisando aqui. Uma questão do Miguel, que tinha sido denunciado pela crime de extorsão, majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Assim, ó, o Miguel... o advogado do Miguel, ele apontou lá vários elementos no recurso dele. E aí, no julgamento, o recurso foi julgado improcedente, mas olha que interessante, teve um voto contrário no tocante apenas à causa do aumento do emprego de arma, porque era um simulacro. Um voto em relação a isso. As questões, elas discutiam se cabia embargos de nulidade ou não, porque no recurso ele falava de nulidade. No recurso. Cara, se cabia embargos infringentes, ele podia discutir tudo, não podia. Gente, assim, ó, resumo da ópera. Os embargos infringentes são cabíveis, mas eu só posso discutir a matéria que foi alvo da controvérsia. Os embargos infringentes, eles não servem para você rediscutir tudo. O que teve já, o que foi unânime, permanece assim. Então a resposta aqui da questão 66 era a letra D,
E assim, está na letra da lei também. Dê uma olhadinha, é o artigo 609, parágrafo único. Não tinha muito como discutir, tá? Cabem embargos infringentes, buscando o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma apenas. Por que apenas isso? Porque só teve um voto vencido do desembargador nesse aspecto. Sobre o embargo de nulidade, não dá, porque assim a nulidade não está sendo discutida desse julgamento. Havia no recurso da apelação uma discussão de nulidade, mas que foi afastada por todos ali de forma majoritária, de forma nem majoritária, de forma unânime. Não tinha mais como recorrer, tá? Questão 67. Questão 67 é uma questão mais tranquila em relação à competência, né? Falava do estelionato, e aí a velha questão. Primeiro, estelionato praticado contra a sociedade de economia mista. De quem é a competência? Você tem que lembrar assim, ó. Se for sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Se fosse uma empresa pública, aí sim a competência seria da Justiça Federal. Aí a segunda discussão, se você entendeu que é a Justiça Estadual, se matava duas, letra C e letra D, não podiam. Mas uma falava que era o local do estelionato e outra falava que era o local de onde se obteve a vantagem indevida. E a resposta era do local onde se obteve a vantagem devida, porque o Código de Processo Penal, lá no seu artigo 70, ele diz que a competência, por regra, será o local da consumação. Então, artigo 70 do Código de Processo Penal. Resposta correta, a letra A da sua aprovação. Vamos lá. Questão 68, penúltima questão para a gente resolver aqui. A questão 68 falava sobre um caso de interceptação telefônica num crime de apropriação indébita, cuja pena era de 1 a 4 anos de reclusão, né? Enfim, o juiz ele prorrogou a interceptação, ele usou a fundamentação anterior, mas ele fundamentou no sentido de que os elementos ainda estavam presentes, e aí perguntava o que você podia usar para tentar combater essa medida, tá? Foram vários os pontos. Por exemplo, foram várias as pegadinhas, por sinal. Era uma denúncia anônima. Ah, não pode instaurar inquérito, não pode investigar com denúncia anônima. Opa! O entendimento dos tribunais superiores é que a denúncia anônima, realmente, ela não vai fazer com que haja instauração do inquérito, mas diligências podem. Que se você pegar e ler com calma, foi exatamente o que o delegado fez. Ele não instaurou inquérito. Teve a denúncia anônima e ele então determinou algumas diligências. Apenas depois de comprovadas é que ele procedeu ali realmente à instauração do inquérito. Falava-se em relação ao crime cuja pena era de reclusão e não ultrapassava 4 anos. Gente, o que não poderia se a pena fosse de detenção, ou se fosse de prisão simples, reclusão permite, então tá certo. Uma outra falava que o juiz não poderia fazer, ali não poderia se utilizar da fundamentação per relationem, ou seja, pega a fundamentação da decisão anterior. Alto lá. Na verdade, não é que ele só pegou, ficou bem claro que ele usa a fundamentação anterior, mas ele fundamenta no sentido, ele explica por que aquilo ainda está presente. Então, tá certo? Qual que era o único ponto, então? Olha só, antes de ler a resposta, falava assim, ó. O primeiro ato da investigação foi requerer ao juízo competente a interceptação das comunicações telefônicas. Tá aí. A interceptação, ela segue o princípio da excepcionalidade. É só quando as outras formas de produção de prova não forem suficientes. Portanto, não poderia jamais ter sido o primeiro meio probatório. Jamais. Tá? A resposta correta, então, era a letra C. Professor, mas onde eu encontro isso na lei? Artigo 2º, inciso 2, da Lei de Interceptação, a Lei 9296 de 1996. Valeu? E a última questãozinha. Era uma questão que falava sobre busca e apreensão. Aqui é mais simples, tá? Era uma busca e apreensão domiciliar e eles chegaram às 3 da manhã e ingressaram na casa. Gente, de novo, direito constitucional. Claro, o Código de Processo Penal também fala disso. Mas o que a Constituição fala? Que a casa, né, enfim, o domicílio é, enfim, asilo inviolável do cidadão. E ele vai trazer algumas exceções e quando fala em decisão judicial diz assim, apenas durante o dia. Eu não posso ingressar, nem que eu tenha mandado, eu não posso ingressar durante a noite. Portanto, a busca domiciliar absolutamente ilícita. Só que aí a mesma questão falava que na hora que eles estavam saindo da casa, e era ilícita essa busca, mas aí chega o dono dela, que era o investigado. E nisso ele chega e alguém fala que ele acaba de praticar um delito de roubo. Opa, flagrante. Se está em flagrante, eles fazem o quê? Revista pessoal. E o que encontram? Um dos objetos do crime. Já era. Nesse caso, a revista pessoal é válida? É válida porque havia fundada suspeita. Portanto, a resposta correta era a letra B de bola. Eles poderiam pleitear a invalidade da busca e apreensão residencial, mas não a da busca e apreensão pessoal de Arnaldo. Então, essa era a resposta, a letra B, pelo menos nessa prova que eu resolvi com vocês. E é isso, meus caros. Então, assim,
A prova, ela tá... Claro, não estou dizendo que a prova é fácil, não me interpretem mal. A prova ela foi muito trabalhosa. Caiu bastante entendimento jurisprudencial, em especial na matéria de direito penal, mas foi uma prova segura. Não foi uma prova que ficou dúbia, 2 questões ali que poderiam ser marcadas a princípio. Não, você vê assim que todas as questões papum, você tem ali sempre a resposta exata. Então, particularmente, não vejo aqui questões passíveis de recurso, nem em direito penal, nem em processo penal, nem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Estou torcendo aí por todos vocês, se Deus quiser, encontrar o nome de vocês na lista de aprovados, mesmo você que ficou com um pouquinho de questões aí faltando, torcer para que nas outras matérias consiga algumas anulações e nos encontramos daí na segunda fase. Mas você que não passou agora, eventualmente, ainda assim, continue, porque nós vamos nos ver na segunda fase ainda, é só uma questão de tempo, valeu? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, bons estudos a todos vocês, bora preparar para a segunda ou fortalecer para a primeira para quem precisar e tamo junto. Valeu, obrigado, até mais. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e agora vou comentar as questões de direitos humanos que foram cobradas no último exame de ordem, 28º exame. Vejam só, havia uma primeira questão falando sobre um padrasto que rotineiramente abria correspondências físicas e digitais da enteada, sem autorização dela. Cansada da ingerência, a menina buscou apoio de organização de direitos humanos que falou que, com base no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência. Olha, a prova de direitos humanos é aquilo que eu falo, a gente faz muito com o coração. A gente sempre tem que buscar aquela alternativa que melhor atende o interesse da vítima. E ali, das alternativas, era essa. Tinha alternativa dizendo que até garante a intimidade, mas não no âmbito familiar. Claro que admite. Claro que garante. Em qualquer lugar. O pacto é omisso. Não é. Então era a alternativa C, usando a prova branca de referência, tá? Questão 19. Você foi procurada como advogada por um pequeno grupo de estudantes negros que cursa o 3º ano do ensino médio em uma escola particular. Aí eles estavam dizendo que aquela escola não estava tratando de forma devida a história da África e da população negra do Brasil. Olha, eles queriam ver aquilo aparecendo dentro das aulas e podem ter o direito de ver, na verdade é obrigação, porque as escolas de ensino fundamental e médio devem promover o estudo da história da África e da história da população negra no Brasil, bem como da cultura afro-brasileira, que deve ocorrer em todo currículo escolar. A questão falava, pode ser só em escola pública, não em privada, em todos os lugares. De novo, questão de direito humano a gente faz sempre pensando no todo, na proteção, sempre buscando o melhor para todos, beleza? Show de bola, galera. Boa prova aí para quem, enfim, boa segunda fase para quem foi aprovado. Se não foi, vamos embora que vai dar certo na próxima, tá bom? Beijo para todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia do Direito. Estamos aqui para comentar rapidamente as 2 questões de filosofia do 28º exame de ordem, né? Que aconteceu aí já no final dessa semana. E eu venho trazer para você aqui o comentário das 2 questões, né? Interessante que essas 2 questões, uma trazendo uma perspectiva do jus filósofo Norberto Bobbio, italiano, onde traz uma perspectiva da teoria do direito. E na outra questão, né, eu estou levando em consideração aqui a prova branca, né, então questão 11 e 12, já na questão número 12, traz aqui o Karl Lorenz, né, e ele vem então trazer a concepção de uma linguagem jurídica, né, a interpretação da linguagem jurídica. As 2 questões estão bem coerentes, né, não tem a possibilidade de nenhum recurso. Na primeira questão do Norberto Bobbio, ele traz então as noções de antinomias aparentes e reais, né? As aparentes, as solúveis, as reais, as insolúveis, e o comando da questão pergunta sobre as antinomias reais, né? E aí a resposta certa seria aquela que diz que o fato das antinomias reais ser uma norma colidente, ou seja, diante de um conflito, muitas vezes o intérprete se vê abandonado, né? Por quê? Porque existe essa possibilidade de diversas interpretações,
o que necessariamente nos leva a uma impossibilidade de resolver a situação de uma maneira criteriosa, exata e absoluta. Tá? A segunda questão aqui, a número 12, traz basicamente a mesma perspectiva, né? Onde ele está perguntando aqui do justo filósofo alemão, o Karl Lorenz, traz aqui a questão sobre a interpretação de uma lei, né? A partir da linguagem jurídica. E aí a alternativa correta também mantém a mesma perspectiva, né? Os textos jurídicos, por mais que estejam em linguagens específicas ou linguagens correntes, como a gente costuma dizer, né? Comum, do cotidiano, você percebe que os termos utilizados muitas vezes abrem a possibilidade de uma interpretação, o que faz com que cada situação deva ser analisada nela mesma. Né? São essas duas questões de filosofia do direito, uma prova muito legal, trazendo a linguagem jurídica, a teoria geral do direito como questionamento na filosofia, deixando um pouquinho de lado ali os grandes tradicionais filósofos e especificando a filosofia do direito na sua essência, no seu positivismo jurídico. Tudo bem? Valeu, galera! Um grande abraço. Tchau! É isso aí, pessoal. Não foi uma prova fácil, então temos a impressão de que foi mais tranquila que a passada, mas ainda assim foi uma prova com um grau de complexidade. Dá uma olhada nas razões recursais, monta a sua, não perde prazo e vamos acreditar, porque já já seremos todos advogados e advogadas. Para vocês que acompanharam aí a prova, exame de ordem, muito obrigado, foi uma satisfação tê-los aqui conosco. E se você não conhece ainda, dá uma olhada lá no nosso site, tem muita coisa legal, tem vários cursos bacanas para vocês. Um beijo, tudo de bom, nos vemos por aí.